pronto, ao vivo. Deus abençoe a todos, glória a Deus. Eu quero dar as boas-vindas aos nossos irmãos dos lares, aqueles que estão nos assistindo hoje, glória a Deus. Estamos com o culto presencial como combinado, né? E graças a Deus a igreja está cheia. Hoje é ceia do Senhor, a mesa está pronta. Queremos convidar a Deus para participar daquilo que nós temos a oferecer. Vamos estar colocando diante de Deus todas as nossas ofertas, nossos sacrifícios, sacrifício de louvor, de adoração, sacrifícios, os dons espirituais, como é declarado no livro aos Hebreus, né? Que todo sacerdote oferece os sacrifícios de dons e talentos. E cada um de nós que estamos aqui, e você que está aí na tua casa, com certeza, Deus te fez com dons, Deus te fez com talentos, e esses talentos e dons precisam estar dispostos, precisam estar expostos para Deus, para que Deus venha usar ricamente. Hoje nós temos um texto e vamos estar aí, glória a Deus, a maioria dos irmãos estão aqui. Não sei se vão ter pessoas que vão fazer a ceia na sua casa, mas se você for fazer a ceia na sua casa, né, manda aí uma nota para a gente. Nós temos aqui a minha esposa que vai estar acompanhando e recebendo também a sua pergunta, né, os seus pedidos de oração. Mas eu quero, meu irmão, se você for fazer a ceia na sua casa, você prepara ali o suco de uva, prepara ali o pão, e daqui a pouquinho nós vamos consagrar a Deus, nós vamos santificar. Nós temos este poder, né? A palavra de Deus diz que a oração, na verdade, com a palavra e com a oração, nós podemos santificar, amém? Em nome de Jesus, consagrar ao Senhor, em nome de Jesus. Quero dar também para todos os irmãos que estão aqui, bom dia a todos, amém? Bom dia. Paz e graça, amém? Amém. Nós estamos neste lugar aqui, todos desejosos que você seja bem recebido, que você possa atender bem o chamado de Deus. Bem, eu gostaria que você estivesse abrindo a palavra de Deus lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Nós vamos ler aqui no capítulo 5, glória a Deus. E nós vamos, hoje é Santa Ceia, hoje é ceia do Senhor. Como eu disse, a mesa está preparada. Melhor ainda, Deus já tem preparado uma mesa para nós diante dos nossos inimigos. Só os vivos louvam a Deus, amém? Só os vivos podem glorificar o nome do Senhor. Os mortos, como diz Davi, na sepultura não há obras, né? E nós reconhecemos isso. Enquanto vivos, podemos exaltar e glorificar o nome do Senhor. No versículo 7 do capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, está escrito o seguinte, né? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Pai Celeste, nós colocamos na Tua presença. Dirige, Senhor meu Deus, cada palavra em parte. Diz a Sua palavra, Senhor, conhecemos, e em parte profetizamos, Pai. Senhor, que esta manhã seja gloriosa, que essa manhã nós possamos matar a nossa fome de justiça, fome de verdade. Pai querido, nós queremos, Senhor, viver, ó Senhor meu Pai, aquilo que o Senhor tem nos ensinado a viver.
não a mentira, Senhor, e não o curso deste mundo, mas viver, Senhor, a verdade. E a verdade é esta, Senhor, que o Senhor deu o teu Filho unigênito para que nós pudéssemos, Senhor, viver. O Senhor trocou de lugar conosco, Senhor, e nós, ó Senhor Jesus, e o Senhor substituiu a todos nós em nome de Jesus. Nós glorificamos o teu nome e adoramos em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém e amém. Queridos irmãos, o primeiro ponto que nós gostaríamos de destacar, estamos vivendo hoje, a Páscoa ou o domingo da ressurreição. Estamos vivendo hoje a grande verdade das nossas vidas. Nós temos falado, temos exaustivamente comentado com os irmãos que a igreja ela repousa sobre 2 pilares. O primeiro pilar é a morte. Todos nós e todos vocês sabem, o que é a morte. E o segundo pilar é a ressurreição. Jesus prova que é possível vencer a morte. Jesus prova, depois de ter entregado a sua própria vida. Ele diz assim, eu entrego a minha vida para depois eu receber de volta. Não é verdade? Jesus não morreu sem saber que ele ia ressuscitar. Pelo contrário, Jesus morreu sabendo que ele ia ressuscitar. E quando ele diz assim, eu dou a minha vida para depois tomá-la de volta. Olha como é que é interessante para todos nós. Nós não tememos. O pecado nos roubou o direito de sermos eternos. O pecado, quando introduzido no mundo, ele fez isso. Ele roubou a sua eternidade. Você que está aqui, nós éramos eternos, nós não morríamos. A palavra de Deus diz que o primeiro homem, ele viveu quase 1000 anos. Se não fosse o pecado, nós estaríamos vivendo a eternidade. Algumas pessoas dizem, mas é chato, pastor, é chato viver eternamente, Uma vez eu conversei com uma pessoa, e essa pessoa dizia assim, deve ser muito chato viver para sempre, porque não sabe, o que nós na verdade destacamos é a felicidade, é ser feliz. Cada momento da nossa vida nos proporciona felicidade. E essa é a razão e o motivo de a gente não querer morrer mais. Talvez você tenha lembrança dos seus 18 anos. Talvez você tenha lembrança dos seus 16 anos, quem sabe? E aí você diz assim, nossa, eu gostaria de viver aquele tempo. Outros dizem assim, eu gostaria de viver a juventude. Porque em todo tempo, em todo momento, você tem motivos para ser feliz, para se alegrar. Então, quando nós falamos de viver eternamente, Deus não está dizendo da mesmice, não. Deus está dizendo que todo dia você terá novidade na tua vida. Um sentimento gostoso de querer viver mais. É aquele gostinho de quero mais. Você viveu o momento, por exemplo, aquele momento que você chega no final do mês e você recebe o salário, você fica muito triste, não fica? O seu bolsinho fica recheadinho e você fica muito triste, e você fala assim, nossa, como eu estou querendo que esses dias passe logo para mim viver outro. Não, você vai querer viver o dia 30, ou sei lá, não sei quando você recebe, você vai querer viver o dia 30, todo dia, que seja o dia 30, O seu salário venha um dia após o outro, todo dia, Ou não, ou é triste. E aquele momento de alegria, de felicidade,
que você vai passear, que você vai para as férias, que você vai, né, se alegrar com seus amigos, com seus irmãos, e que você fala: nossa, nós vivemos um momento singular, eu queria viver de novo. Assim é Deus, assim é a nossa eternidade com Deus. Não é a mesmice, não é triste, não é cafona, não é quadrado, não. Então, quando nós falamos de eternidade, nós estamos falando de alegria todo dia. O autor da vida, o Senhor da vida, o Senhor da alegria, é Ele que proporciona sentimentos e emoções para que você possa viver esse gostinho todo dia. Então, o pecado nos roubou o direito de ser eterno, e nós caímos, e nós morremos. O apóstolo Paulo diz que a partir do momento que ele conheceu o pecado, ele morreu. E eu vou dizer, quando nós conhecemos o pecado, hoje nossos dias são 70, 80, 90 anos, diz a palavra, e o mais é enfado e cansaço. Não é verdade? Mas mesmo assim nós teremos alegrias, nós teremos prazer de viver, porque nós sabemos que nos aguarda a vida eterna, coisa grandiosa, coisa maravilhosa nos aguarda. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, interessante, irmãos, nós estamos aqui com o texto, e hoje é o domingo da ressurreição, ou é o dia que comemoramos o domingo da ressurreição. A ressurreição, é claro, já aconteceu faz muito tempo. É uma prova de Deus que nós podemos vencer a morte. Mas como que nós vencemos a morte? E eu pergunto para vocês: quem de vocês gostaria de morrer? Ninguém levanta a mão? Quem gostaria de morrer? Ninguém. Não é verdade? Pois é, porque Deus não preparou a morte para nós. Deus preparou a vida eterna. Nós escolhemos a morte quando nós pecamos. Quando nós falamos de Páscoa, quando nós falamos de ressurreição, nós falamos de vitória. E eu gostaria de colocar o tema desta mensagem hoje: Páscoa, ou Cordeiro Pascal. É o Cordeiro de Deus, o Cordeiro substituto. Você não morre mais, por exemplo, porque você já morreu. Alguém já morreu em seu lugar. Quem é que não vai lembrar daquele texto quando Abraão, ele leva o seu filho até o monte para ser sacrificado? Foi Deus quem levou Jesus para ser sacrificado. Foi Abraão que levou Jesus para ser sacrificado. Abraão levou Isaque para ser sacrificado. Espontaneamente. A palavra de Deus diz ali que quando ele levanta o cutelo para sacrificar, para sangrar Isaque, a palavra de Deus diz que bradou o anjo. O anjo de Deus bradou e disse: não faças mal a Isaque. Irmãos, o Senhor está bradando nesta manhã, está dizendo para você e para mim, pastor Helena, pastor Edson, o Senhor está dizendo: não faças mal para Isaque. Diga assim: eu sou Isaque. É uma revelação de Deus agora? É. Você sabe muito bem que Isaque tipifica Jesus Cristo, o Filho unigênito. Não foi à toa que Abraão, ele não podia ter filhos. A Sara, a sua matriz foi interrompida até o momento certo, porque o filho que viria de Sara teria que ser o unigênito, o único filho dela, o único filho de Abraão. Pastor, mas ele teve Ismael era de outra mulher. Todos nós
Todos os seres humanos na terra são criatura de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Filhos só são aqueles que estão associados e ligados a Isaac, digo, a Cristo. E o Senhor está dizendo para você: não faças mal a Isaac, não faças mal ao moço. E ali estava o que? O cordeiro. Quem era aquele cordeiro? Aquele cordeiro era o próprio Jesus, o substituto seu. Você não morreu ainda, porque o Senhor teve misericórdia da tua vida e você foi substituído. Você foi substituído. Aqui a palavra de Deus está falando de massa. Você conhece bem, principalmente as padeiras ou os padeiros, né, de plantão, vai entender massa. E quando é que você não faz um bolo e você não mistura com fermento? Eu nunca fiz bolo. Na minha vida eu nunca fiz bolo, né? Eu posso fazer uma carne assada ou coisa do gênero, mas bolo eu nunca fiz. Está em tempo ainda. Está em tempo. Só que interessante a quantidade de fermento para que o bolo ele incha e para que ele asse bem. Agora a palavra de Deus está dizendo que nesta massa, de que massa que nós estamos falando? Nessa massa, você, diga: eu sou a massa. Eu sou a massa. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos nós somos o quê? O pão de Deus. Jesus foi o pão de Deus. Ele mesmo disse: eu sou o pão descido do céu para alimentar as vossas vidas. E aquele que comer de mim não terá fome. E aquele que não comer de mim morrerá. Então você é a massa. Aqui o apóstolo Paulo está falando de alguém que estava pecando dentro da igreja, que não é o nosso assunto hoje. Fique em paz, não precisa tremer as pernas. Aqui ele está dizendo a respeito de alguém que está pecando na igreja e que ele vai entregar o corpo daquela pessoa a Satanás para sofrer severamente as penas. E aí ele explica: olha, tire dentre vós, ou seja, tire o pecador do meio de vocês. Porque um pecador no meio da massa, leveda a massa. No livro de Êxodo, a palavra de Deus, eu quero passar aqui só para que você anote em casa, né? Minha esposa está ali, ela vai anotando e passando para você todas as passagens. Êxodo capítulo 12, versículo 19. A palavra de Deus está falando aqui sobre esse tipo de fermento. Durante 7 dias o povo tinha que se reservar, não podia usar o fermento. Deixa eu traduzir para você. Durante 7 dias aquele povo precisava se consagrar, porque é a Páscoa. Todo mundo sabe a respeito da Páscoa. Todo mundo sabe quando o povo ele ia ser liberto do Egito na última praga, chamada praga da morte dos primogênitos. E ali o cordeiro o Senhor instruiu Moisés a matar um cordeirinho, tirar o sangue, sangrar e passar na porta. E o anjo da morte passaria ali e não atingiria aquele povo. O povo que cresce, o povo que usasse o cordeiro, o povo que tirasse o sangue e passasse na porta, o povo que cresce. Agora é impressionante, irmãos, que esse cordeiro
ele foi o substituto, ou seja, para que o anjo da morte não entrasse no Egito, foi substituto, o nosso substituto daquele povo. Aquele povo não morreu porque ele creu. Nós louvamos a Deus porque hoje o Egito é o mundo. O Egito é o mundo. E o Senhor tem dito, né? Não permita voltar para o Egito. Hoje nós vemos aí um monte de confusão. As pessoas confundem as coisas, né? Mas vamos lá, vamos continuar esta mensagem. Durante 7 dias, aquele povo ia ficar consagrado, separado. Não usaria o fermento em vossas casas, porque se usasse, eles morreriam. O apóstolo Paulo está fazendo uso neste texto da mesma colocação. Nós sabemos que o Antigo Testamento aponta para Cristo. E nós sabemos que o Novo Testamento atualiza as informações para que nós possamos ser a igreja de Deus. O fermento é o pecado. A massa é a igreja. Nós somos o trigo. Olha que coisa interessante. Olha como é que coisa interessante, não se faz massa sem trigo. E não se faz massa com o grão do trigo, tem que moer. Então todos nós precisamos estar juntos, misturados, a ponto de um não reconhecer o outro, ou seja, de se tornarmos iguais o suficiente. Se eu olhar para a penha, eu estou vendo o pastor Joel na penha. Se a pastora Helena olhar para mim, ela não vai ver o pastor Joel, ela vai ver o trigo, ela vai ver Jesus. E se eu olhar para a pastora Helena, a mesma coisa. Souza, se eu for olhar para o Souza, eu não vou ver o Souza, eu vou ver o trigo, eu vou ver tão misturado. Eu queria que você tentasse separar o pó do trigo. Será que você consegue? Você vai pega aquele pacote de trigo, coloca em cima da mesa e aí você vai selecionar, você vai separar. Esse aqui é o Souza, esse aqui é a Ana, esse aqui é o Joel, esse aqui é a Neidinha, né, Neidinha? Tô de olho na senhora, hein, Neidinha? A Neidinha tá prestando atenção, né? A Rosita, olha lá. Eu vou ficar a vida inteira, porque é difícil. O pó está tão misturado que você não sabe quem é quem. Mas quando o pó ele é colocado na mesa e ele começa a ser sovado, amassado, ele vira o quê? Um pão. Ele pode virar muitos pães também. De repente você queira fazer mais de um pão, mas no caso de Deus, Deus quer fazer um só. Deus quer fazer um pão só. No livro de João, capítulo 16, ele diz que sejamos um, assim como o Pai, eu e o Pai somos um, eu quero que eles sejam um comigo. Então nós somos o quê? Um pão. Edson. Então não há diferença. E quando eu falo que Isaac, né, era o primogênito de Deus, que tipifica Jesus Cristo, eu estou falando da igreja. Gostoso, né? A gente fazer parte da igreja. A gente faz parte da massa. Agora é interessante que o apóstolo Paulo está falando, olha, um pouco de fermento leveda a massa, olha, não é boa a vossa jactância. Ali está ali, né, no capítulo 5, versículo 5, né, vamos voltar para ali, só para a gente ter uma noção aqui, né, olha lá, não é boa a vossa jactância, sabei que um pouco de fermento leveda a massa toda. O Senhor está falando do pecado. O Senhor está falando, olha, aquele que se recusa a ser farinha,
sem fermento não pode estar no meio. Agora, nós estamos falando de Páscoa, nós estamos falando de ressurreição. Hoje é domingo, é a celebração da vida, é a celebração quando Jesus, ele provou para toda a humanidade que nós podemos ressurgir dos mortos, que a morte é possível vencer a morte. Espero que você não tenha medo da morte, já que você vai viver novamente. Lembra da ressurreição de Lázaro? Para simplificar, a ressurreição de Lázaro, alguns falam assim, não, Lázaro não ressuscitou, Lázaro reviveu, né? Voltou à vida, ele estava morto. E a palavra de Deus diz que o Senhor chama Lázaro, Lázaro, sai para fora, sai dentre os mortos, sai. O apóstolo Paulo usa esse texto, né? Diz, sai dentre os mortos e eu vos anunciarei. Profeta Isaías, se eu não me engano, sai dentre os mortos e eu suscitarei, né? Anunciar-te-ei coisas grandes. Você no lugar dos mortos, você não consegue receber nada de Deus. Morto, não aprende nada, não entende nada, não compreende nada. Mas o Senhor diz, sai dentre os mortos, né? Observa, Lázaro, sai para fora, sai do mundo dos mortos e venha para o mundo dos vivos, porque o mundo dos vivos você entende. Dos mortos, nada. E o Senhor quer que você viva. Presta atenção, meus amados irmãos, que o texto ainda, ele continua assim no versículo 7. Como sois de fato sem fermento. Nós somos sem fermento. Nós não podemos ser fermentado, né? Se você talvez você fale assim, pastor, eu queria entender um pouquinho a respeito do fermento, né? Então você pode ler lá na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 9. O que é o fermento? Fermento é pecado. O fermento é a fofoca. Vamos abrir lá? Quem está aqui diz amém. Amém. Quem está na presença dá um glória a Deus aí. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, né? Vamos lá, capítulo 5, versículo. Eu quero ler com vocês no versículo 9. Diz assim: esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio em vós, no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Veja bem, eu, porém, irmão, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. Aqui o apóstolo Paulo, ele vai mais adiante e fala das obras da carne no versículo 19, capítulo 5, versículo 19. Este é o fermento, o pecado. Pastor, mas todos nós somos pecadores, verdade? Todos nós somos pecadores, desejosos de abster, de sair do meio do pecado, porque o pecado nos faz mortos, e Deus se revela aos vivos. A Bíblia diz que o Senhor é Senhor dos vivos e dos mortos, né? Porque é Senhor de tudo, o Senhor é Senhor de tudo. Glória a Deus. Mas mais dos vivos, porque nós entendemos o que Deus quer dizer. Agora veja o versículo adiante, diz o seguinte, versículo 8: por isso celebremos a festa não com o velho
fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia. Olha aí, maldade e malícia. Este é o fermento, é o pecado. E sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Os asmos da sinceridade e da verdade. Às vezes eu pergunto, eu faço a pergunta para mim mesmo: como é fácil você viver a mentira? Né? Ontem estávamos ali na igreja, no Jardim Jaraguá. E quando a gente fala de mentira, né? Eu estava comentando a respeito que o diabo ele é tão curioso, né? Que ele substituiu o cordeiro pelo coelho. Já viu, não? O cordeiro pelo coelho, né? O coelho que bota ovo. Olha como que nós, os seres humanos, somos ridículos. Eu estou falando nós, porque algumas pessoas que estão me ouvindo vão dizer: mas é brincadeira, pastor, é brincadeira. E a Bíblia não aceita brincadeira. Nós não podemos estar brincando com coisa séria. E o coelho, meus irmãos, é um animal imundo, sabia disso? Pode notar lá no livro de Levítico e na repetição de Deuteronômio. Por que o diabo fez esse lance? Olha quantos pecados os seres humanos cometem. Primeiro, o Cordeiro Santo, puro, que tipifica Jesus Cristo, né? Eu não estou falando um cordeiro velho, com mancha, com perna quebrada, não, que nem no Antigo Testamento. Não, eu estou dizendo que eu estou falando do cordeiro novo, eu estou falando do cordeiro sem mancha, eu estou falando do cordeiro escolhido, o primogênito. E aí o que o mundo faz? Pega o coelho. O coelho é um animal. Vamos ver se a gente acha aqui no livro de Levítico. Ali, ó. O coelho silvestre rumina, mas não tem casco dividido. Por isso ele é o quê? Impuro. Impuro. Olha o que o diabo fez. O diabo colocou a mentira e as pessoas abraçaram a mentira. O coelho, que é impuro, não é santo, não é o animal. O Senhor deixou bem claro. E para piorar, ele bota ovo e ainda bota ovo de chocolate. E as pessoas, pastor, é brincadeira. Cada um fica com a sua verdade, acredita no que quiser. Mas eu vou continuar acreditando na verdade de Deus. No livro de Romanos, amor, acha aquele texto? Livro de Romanos, capítulo 1. O Senhor, ele diz assim, que a condenação vem ao mundo, né? Aí as pessoas falam assim: eu não sei por que tanta praga, eu não sei por que Deus não faz nada, se Deus... As pessoas desejaram a morte, irmão. Olha, versículo 18 diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Vamos ver a nova versão ali, ó. Romanos capítulo 1, versículo 18. A condenação. Você sabe por que as pessoas estão morrendo? Porque estão brincando com Deus. Estão brincando com Deus, irmãos. A ira de Deus se revela, veja bem. Olha lá. Assim Deus mostra do céu sua ira contra todos os que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Ontem eu estava comentando, né? Ontem foi uma correria no supermercado para comprar ovo de Páscoa, né? Ovo de Páscoa.
Só os tontos não sabem, né? Não quero ferir a fé de ninguém. Só os tontos não sabem que isso é comércio, para ganhar dinheiro. Você compra uma barra de chocolate de 1 quilo, você paga um valor. Você compra um ovo de 300 gramas, você paga 10 vezes 1 quilo de chocolate. Você já percebeu isso? Aí de repente, a ira de Deus vem sobre a terra. Por quê? Porque colocaram o coelhinho. Bacalhau, não pode comer carne de animal, não sei o quê. Bem, cada um come o que quiser, né? Tem gente que não gosta de comer carne. Tem gente que gosta de comer carne, né? Cada um come o que quiser, é livre para comer. Tanto é que o apóstolo Paulo diz, né, que ninguém julgue o seu irmão pelo que come. Não é isso? Então, cada um come o que quiser. Eu, por exemplo, não gosto muito de carne de boi, né? Mas eu gosto de carne de frango, né? Eu gosto, que é molinha, é gostoso, né? Mas tem gente que não gosta de carne de frango, come carne de porco, né? A gente sabe que o porco também é impuro, mas, né? Mas tem gente que come. Cada um come o que quiser que comer, não é verdade? Mas, irmãos, provocar a ira de Deus, o Senhor disse: me provocaram a ira. E você pensa que Deus, quando as pessoas fizeram isso, Deus já veio e mandou um raio na cabeça deles? Não. Isso foi ajuntando, a chegar a um ponto e falou assim: basta, chega. Não é assim? O pai e a mãe não faz assim, filho, não faz assim, olha, você vai apanhar. E ele vai lá e mexe, olha, não faz porque você vai apanhar, vou te dar uma cintada, olha isso aqui, não é assim? O pai não é assim? A mãe não é assim? Mas chega uma hora que irrita tanto, você fala assim: eu te pego agora, eu te pego, toma cintada. Deus é assim. Deus faz assim. Meus irmãos, nós estamos hoje aqui na casa de Deus. E nós vivemos o Cordeiro de Deus todo dia. E nós lutamos contra o pecado todo dia. Amém? Quantas vezes o pecado te assedia? Quantas vezes o pecado te provoca? Quantas vezes você tem que dizer não para o pecado? Ou não? Todo dia, não é verdade? Toda hora dá vontade de xingar a mãe de alguém, toda hora dá vontade de dar uma pancada na cabeça de alguém, toda hora dá vontade de dar um tiro em alguém, né? E você fala: ai, Senhor, muda a minha natureza. Oh, natureza ruim, Senhor, oh, natureza. E nós precisamos ter consciência disso e chamamos a misericórdia de Deus, e Deus, pela sua misericórdia, vai transformando a nossa vida. Amém? Eu conto muito a minha história. Eu, quando ficava nervoso, irmão, eu não via nada na minha frente, eu dava pancada em todo mundo. Ninguém acredita. Eu falo com a minha esposa, ela fala: não acredito. Você não acredito. Aqui na igreja também não, porque você me conheceu depois de convertido. Uma vez eu dei tanto soco na cara de um rapaz que ele ficou cego. Eu dei tanto soco na cara dele, eu batia tanto nele que minhas mãos batiam na cara dele, batia na parede da escola e ralava todos os meus dedos, sangrou de tanto dar pancada na cara dele. Era ruim mesmo. Ruim? Ruim é pouco. Eu falo isso, ninguém acredita. A minha irmã brincou comigo, eu peguei o machado e rachei o dedo dela. Eita fé. Ela mostra para vocês, se quiser. A minha outra irmã, eu tinha 5 anos de idade, irmão, olha que coisa. Eu quebrei o copo e enfiei a cabeça da minha irmã no copo, com 5 anos de idade. Edson, você fica quieto porque você ganhou, viu? Você ganhou, tá? Agora, irmão,
Eu quero ser agradável a Deus. Amém? Eu quero mudar. Nós queremos mudar, nós desejamos a mudança. Por isso nós estamos aqui, pedindo a Deus: Senhor, tem misericórdia. Quando você se irou, Senhor, ai, Senhor, tem misericórdia. Isso, irmão. O apóstolo Paulo diz: olha, o pecado não tem domínio sobre vós. O pecado não tem domínio sobre vós. Ou seja, Jesus, quando morreu na cruz, ele quebrou o poder do pecado. Você não precisa pecar. Basta você querer, e você vai dizer não para o pecado, e o pecado vai ter que te obedecer. Antes não era assim. Antes você estava dominado pelo pecado, debaixo do sapato do pecado, você tinha que pecar. Mas Jesus morreu, substituiu, tomou o seu lugar, morreu no seu lugar, e a morte, que era uma fera, virou um gatinho. Você pode dominar. A morte, por exemplo, não tem domínio, né? Pode até conseguir chegar ao cume, né? Mas não consegue impedir o processo, o projeto de Deus, que é a ressurreição. Glória a Deus. Glória a Deus. Mesmo se morrermos, nós voltaremos à vida. Por isso o Senhor disse para Lázaro, né? O Senhor disse para Lázaro, aí para as irmãs de Lázaro: ainda que esteja morto, viverá. Então a gente não precisa temer, ficar com medo. Nós não precisamos ficar com medo. Nós precisamos, irmão, ter cuidado. Vigilância. Não é medo. Na verdade, vigilante. Por quê? Porque o pecado está todo o tempo nos rodeando. Não é verdade? Então a gente tem que ser vigilante. A Bíblia diz: orai e vigiai. Porque o diabo não pode fazer nada contra a tua vida se você não pecar. Se você pecar, você der lugar, der brecha, o diabo vai trabalhar naquela brecha, para que você não receba da misericórdia de Deus. Se afaste de Deus. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Queridos, hoje nós vamos participar, como foi prometido, participar aqui da live e o presencial também. E graças a Deus, né, que eu fico muito feliz, de verdade. Fico feliz de verdade de ver vocês aqui. Amém? Com a gente. Venha sempre, tá bom? Venha sempre. Essa aqui, a casa é nossa. Precisar da gente, a gente vai dar todo o respaldo, todo o apoio, né, para que o trabalhar de Deus aconteça na sua vida, tá bom? Bem, queridos, então hoje nós não vamos falar de pecado, né? O que aconteceu lá em Corinto, não, nós vamos falar apenas que a massa não pode ter fermento. A massa sois vós, nós somos a massa. A massa se faz o pão, e o pão, né? Como Jesus disse que ele é o cabeça, ele é o pão vivo descido do céu, né? Ele mesmo provou no livro de Mateus, capítulo 26, né? Quando ele foi cear, ele cortou o pão, não foi? Ou seja, um pão inteiro, ele cortou os pedaços, ele diz: olha, esse pão, né, é dado por vós. Então, cada um de nós somos a massa que se faz o pão. O padeiro de Deus está trabalhando de forma a fazer o pão de novo. Aleluia. E que nós estejamos inteirados, envolvidos e misturados com Deus. E o pecado, vamos deixar para lá o pecado, né? Que o pecado leveda a massa, e a massa levedada a Deus não se agrada. A massa tem que ser aquela massa mesmo, né? Original, né? Quem já viu o pão
que os judeus fazem, né? Já viu o pão do judeu? Esse pãozinho que você vai na padaria é uma delícia, né? Fofinho, né? Você coloca na boca, parece que murcha, né? Aquele pãozão desse tamanho se torna um tantinho assim de massa na tua boca. Só isso, né? Não é verdade? Você vê aquele pãozão enorme, só tem tamanho. Mas o pão do judeu não. O pão do judeu é diferente, né? É uma pasta dura, não é? Uma pasta dura. Ou seja, não tem fermento. Nem gordura e nem tem também fermento. Né? Não tem mistura. Aí você fala, puxa vida, eu sou tão ruim assim, né? Não sabia que eu sou duro. Pois é, tu é duro mesmo, né? Mas é assim que Deus quer. É assim que Deus escolheu, né? Que a massa não se mistura com o pecado e que nós possamos servir a mesa do Senhor como pão precioso. E todos que vierem possam se alimentar, né? E esse alimento é o pão vivo descido do céu, é a palavra de Deus. Amém? Não é o coelhinho, não é o chocolate, não é nada disso. Toma cuidado com a mentira. A ira de Deus se revela. Ah, mas demora, pastor. Demora, mas vem, né? O salário do pecado é a morte. E normalmente você primeiro trabalha, né? Comete os pecados e depois vem o salário. É assim? Ô, pastor Helena, você já recebeu o salário antecipado? Não. Ô, pastor Edson, você só recebe quando trabalha, né? É assim, Souza? Recebeu, né? Trabalhou, recebeu, né? Então é assim o pecado também. Vai lá, peca. Uma hora você vai ter que receber o salário. O salário do pecado é a morte. Eu não quero a morte, eu quero a vida. Ah, pastor, mas se eu pecar? Aí, meu irmão, nós vamos entrar em outra mensagem. Mas eu quero deixar uma passagem bíblica para você em 1 João, né? Que diz, se pecardes, é o capítulo 4, se eu não me engano, da epístola, tá? Não é evangelho, é epístola. Primeira epístola de João, né? Capítulo 4, que diz, filhinhos, se pecardes, tendes um advogado. Meu irmão, você quer tanta moleza assim para ir para o céu? Meu Deus, né? Você pecou, né? Você pecou, tá? Você reconhece que é pecador, que falhou, né? Então, por favor, chama Jesus Cristo nesta hora. Ele é o seu advogado, meu irmão. Está à direita de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Achou aí? Né? Achou? Capítulo 4, se eu não me engano. Vamos ver. Capítulo 2, né? Quase que eu acertei. É par. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se alguém pecar, temos o quê? Um advogado. Irmão, quanta moleza, irmão. Enquanto você estiver debaixo da sombra do Onipotente, você está protegido e guardado. Mas olha, deseje ser a massa sem fermento. Tá bom? Busque sempre melhorar na presença de Deus. Agora nós vamos orar, nós vamos tomar a ceia. Eu quero também dar um abraço a todos vocês que estão em casa, que estão acompanhando com a gente, né? Nós vamos encerrar por aqui e nós vamos com certeza estar juntos. Na quarta-feira estaremos aqui, a rua Moisés Bausten, número 38, primeira travessa da Capela da Lagoa, ao lado esquerdo do escadão, ok? Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar para despedir dos nossos irmãos que estão nos lares e depois nós vamos tomar a ceia aqui em nome de Jesus, tá bom? Nós vamos consagrar, né? Oh, bênção de Deus, tá vendo? Hoje está aqui o copinho, está aqui o pão, né? E aqui está também o suco de uva, que representa a morte de Jesus, a morte na vida, a ressurreição,
A morte não deteve Jesus, não vai deter a sua igreja. O apóstolo Paulo diz, né? Os que estiverem mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os vivos. Então, nós cremos na palavra, a palavra que veio do próprio verbo de Deus, que é Jesus, que não pode voltar vazia. A mesma palavra que o apóstolo Paulo aprendeu de Deus, porque ele diz, né? Assim como eu recebi, lá no livro de Coríntios capítulo 11, ele diz, assim como eu recebi de Deus, ou seja, assim como eu aprendi de Deus, eu vos ensinei. Eu, pastor Joel, estou falando a mesma coisa. Assim como eu recebi de Deus, do apóstolo Paulo, dos profetas, eu também vos ensinei. Está aqui, ó. A vida de Deus, tá? A vida de Deus, que é o sangue de Cristo, não é chocolate, não é coelhinho da Páscoa, não é coisa nenhuma. Repreende isso da tua vida, tá? Eu sei que muitas pessoas vão falar, pastor, é uma brincadeira, não sei o quê, mas Deus não aceita brincadeira, tá bom? Não substitui a verdade pela mentira, não faça isso, porque mentiroso é o diabo. E a Bíblia diz no livro de João capítulo 8, 44, vós sois filhos do diabo, porque quem mente é filho do diabo, mentiroso. Ele foi mentiroso desde o princípio e não se firmou na verdade, sabia da verdade, mas não se firmou da verdade. E nós, irmãos, somos filhos da verdade, nós não somos filhos da mentira. Você não pode aceitar o meio termo. Ah, pastor, mas é brincadeira, né? Meu filho, a minha neta, o meu não sei o que, ele pediu, não vai me dar um ovo de Páscoa? Irmão, dá um chocolate, dá depois, né? Não entra nessa onda, não, ensina para os seus filhos, ensina o teu filho no caminho que deve andar, né? Ensine a criança, diz assim em Provérbios, ensine a criança no caminho que deve andar, e quando ele crescer, não se desviará dele. Então, meu irmão, se na verdade, olha, você quer dar o ovinho de chocolate? Dá, mas explica, isso aqui não tem nada a ver, não tem nada a ver, né? Infelizmente, irmãos, o diabo ele faz tão bem feito que a pessoa não tem nem argumento. Essa é a verdade. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero abençoar, Senhor, cada irmão que está indo no lar, na sua casa, assistindo esta live, Senhor. Eu louvo a Ti, Senhor, pela verdade, pela palavra, e a verdade é a Tua palavra. Tu és o verbo de Deus, Pai. Senhor, meu Deus, nós não vivemos de mentira, não queremos ser conduzidos pela mentira, não queremos ser condenados, Senhor, ó Senhor, pelas brincadeiras, meu Deus, pelas mentiras, pelas falsidades, pela hipocrisia, Senhor, em nome de Jesus. Não queremos ser contaminados com isso. Por isso, Pai, eu te peço nesta manhã, ó Deus amado, alerta, traz conhecimento, traz entendimento no coração e na vida de cada um em nome de Jesus. E que eles possam, Senhor, refletir a verdade como luz, ó Pai, nas mentes, nos corações, Senhor, que estão, Senhor, meu Pai, escurecidos. Senhor, meu Deus, venha, Senhor, nutrir com a Tua palavra e nos fortalecer com a verdade, para que nós possamos estar firmes neste caminho, em nome de Jesus. Nós abençoamos todos os nossos irmãos, Senhor, que estão e que receberam, que estão nos seus lares e que receberam esta palavra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Nós vamos fechar por aqui e agora nós vamos consagrar a ceia e nós vamos participar da ceia. Você que fez na sua casa, eu não sei, né? Não sei se teve alguém que fez a ceia, mandou alguma, né? Fazer que nem a Rosita, né? A Rosita tirava foto e mandava para a gente saber que ela estava com a mesa pronta, né? Hoje ela está aqui, não sei se tem, na verdade, mas se tiver, você vai fazer ali
suco de uva, né? Vai comprar ali um suco de uva, acho que você já tem na sua casa. Você tem um pedacinho de pão, você vai cortar, e você tem ali alguns dos seus familiares, você quer que eles participem também, então você vai fazer isso. Nós vamos orar e consagrar em nome de Jesus, amém? Senhor nosso Deus, nós consagramos, meu Pai, no lar, ó Senhor meu Deus, o pão e o cálice, Pai. Ó Senhor, o pão, Senhor, a tua palavra diz que é partido por nós. Nós somos a massa que faz o pão, Senhor, que é sem fermento, que é Jesus, que não aceita o pecado. O fermento é o pecado, Senhor. Ó Deus eterno, queremos fazer parte, Senhor, desta massa, da massa sem fermento. Deus abençoa este lar, abençoa, Senhor querido, esta família. Eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Você que está em casa pode tomar e beber e depois ore e agradeça ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe vocês e até quarta-feira nós estaremos juntos em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe e até lá. Irmãos, dá um tchau aí, amém? Deus abençoe, paz do Senhor, até lá, se Deus quiser.